Olá, eu sou René Viana, sou seminarista e missionário aqui da comunidade Canção Nova e estamos juntos aí participando dessa série A Bíblia Foi Escrita para Você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você também pode me acompanhar aí pelo Instagram, @RenéVianaCN. Este ano a Igreja do Brasil trouxe para nós a proposta de estudarmos no mês da Bíblia a Carta aos Efésios. Por isso que a Canção Nova traz para esta série A Bíblia Foi Escrita para Você a proposta de meditarmos um pouco naquilo que a carta nos propõe, que somos filhos da luz. Então, baseado neste tema, nós somos chamados a percorrer esses 30 dias aí, meditando sobre esta carta e entendermos que nós somos chamados a sermos filhos da luz e como os filhos da luz nós devemos nos portar no mundo. Vamos iniciar esse momento de meditação e de partilha da palavra, pedindo aquilo que nós temos que pedir constantemente. Nós temos que nos colocar na presença do Espírito Santo, nós precisamos nos apresentar constantemente a Ele e apresentar tudo isso que nós temos para meditar, para que o nosso coração seja um bom terreno para a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor prepare o nosso coração como um terreno fértil para acolher essa palavra que agora vai ser lançada, para essa palavra que agora vai ser meditada e que o Senhor possa produzir muitos frutos no nosso interior, na nossa vida, na nossa caminhada em direção à Tua vontade. Nós vamos meditar nesse dia a Carta aos Efésios no capítulo 2, o versículo 19 e o versículo 22. Nós somos chamados a reconhecer que nós temos um lar, nós temos uma casa, nós pertencemos a uma família e todos nós somos irmãos. A palavra de Deus vai dizer assim para nós: portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e moradores da casa de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Nele, a construção toda, bem travada, vai crescendo e formando um templo santo no Senhor. Nele, vós também sois juntamente edificados para serdes moradas de Deus no Espírito. São Paulo está nos recordando aqui nessa primeira parte da carta aos Efésios que nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Se a gente pegar alguns versículos antes, a gente vai ver que São Paulo está tratando da questão entre judeus e pagãos. Existia uma certa disputa. Quem pode ser cristão? O judeu ou só aquele que é pagão? Quem é que pode viver a fé em Jesus Cristo? E aí São Paulo está trazendo essa resposta nessa carta aos Efésios que ele escreveu para nós também. Ele está dizendo que todos nós podemos ser cristãos. Todos nós podemos participar dessa comunhão com Cristo. E como nós podemos participar? Nós podemos participar quando nós professamos que Cristo é o nosso Senhor, pelo batismo. No batismo nós nos tornamos filhos de Deus e como filhos de Deus nós somos chamados constantemente a estar na presença de Deus. No batismo nós recebemos uma família, no batismo nós recebemos uma casa. É interessante que se nós formos olhar aqui o versículo 19, também São Paulo vai dizer para nós que somos concidadãos dos santos e moradores da casa de Deus. Pelo batismo nós somos enxertados em Cristo. E enxertados em Cristo, nós somos chamados a viver essa vida nova. Essa vida que nos traz a novidade de sermos membros do corpo de Cristo. Não sei se você já fez essa experiência ou se você ainda vai fazer algo parecido com isso. Mas quando nós machucamos ou quando nós ferimos uma parte do nosso corpo, pode ser a mais sensível que seja, todo o nosso corpo sente aquela dor. Se nós pegarmos um martelo e batermos na ponta do nosso dedo, não só o nosso dedo vai sentir a dor, todo o nosso corpo vai sentir a dor. Assim também, espiritualmente falando, nós podemos falar do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Cristo deixou para nós um grande presente, um grande legado, que é a Igreja. É a forma de perpetuar a permanência dele nesse mundo. É a forma de permanecer conosco constantemente, pelos sacramentos, mas também pela unidade, pela fraternidade que pode haver entre nós. Por isso que nós vamos ouvir constantemente São Paulo falar que Cristo é a cabeça
e nós somos os membros deste corpo. Nós pertencemos, como membros de Cristo, pertencemos a este corpo cuja cabeça é o próprio Cristo. Ele é o ponto de união, ele é o ponto de comunhão que existe entre nós. Por isso que nós podemos celebrar a mesma Eucaristia que talvez o Papa Francisco está celebrando lá em Roma. Nós podemos celebrar a mesma Eucaristia que os cristãos lá no Oriente Médio estão celebrando, porque existe algo que nos une, existe uma fé que nos une. E não é uma fé que é nossa, é uma fé que pertence a Cristo. É uma fé que pertence àquilo que o Senhor deixou para nós como legado. Por isso que nós somos chamados a viver essa experiência. Nós somos chamados constantemente a fazer a experiência de mergulharmos em Cristo e de, em Cristo, ganharmos os nossos irmãos. É interessante nós percebermos que o mandamento de Jesus não só nos concede ou nos pede ou nos obriga a amar a Jesus Cristo, mas também nos obriga a amar os seus irmãos. Se a gente for pegar o discurso de Jesus, a oração de Jesus, lá no Evangelho de São João, capítulo 17, especificamente ali o versículo 22 e o versículo 23, nós vamos ver que Jesus está dizendo para os discípulos que ali estavam presentes com ele que a forma do mundo nos reconhecer como cristãos é a unidade que existe entre nós. É a unidade de professarmos a mesma fé. Nós não criamos uma fé. Quando nós entramos na igreja, quando nós somos enxertados no corpo de Cristo, nós não idealizamos uma fé ou nós não selecionamos o que nós vamos acreditar. Muito pelo contrário, nós professamos uma fé que é a fé da igreja e é nessa fé que nós somos um. Por isso que nós podemos dizer que eu e você professamos a mesma fé que São Padre Pio um dia professou. Nós professamos a mesma fé que um dia a Madre Teresa professou. Nós professamos a mesma fé que tantos santos na história da igreja professaram, desde os mais longínquos. Se a gente for voltar lá em São Paulo, lá em São João, nos primeiros apóstolos, eles também professaram essa mesma fé. Santo Agostinho professou essa mesma fé. E isso nos faz ser um, isso nos faz ser participantes do mesmo corpo místico, isso nos faz ser participantes da mesma igreja. Por isso que os cristãos eles eram sempre reconhecidos como aqueles que estavam no mundo, mas eles eram diferentes do mundo. É sempre possível reconhecer um cristão que vive aqui no Brasil e um cristão que vive lá na Europa, um cristão que vive lá no Oriente Médio, porque nós professamos, dentro de culturas diferentes, nós professamos a mesma fé. Por isso que não cabe a nós, como cristãos, querermos falar mal daquilo que o Senhor nos deu como presente. Não cabe a nós falarmos mal da igreja, não cabe a nós falarmos mal do corpo místico de Cristo, dos nossos irmãos. É interessante nós olharmos para a nossa casa e para a nossa família. A gente muitas vezes fala mal da nossa família, mas nós não deixamos que ninguém fale mal da nossa família perto de nós. Nós já buscamos defender, nós já buscamos ali tentar justificar, mesmo que muitas vezes exista um erro, mesmo que muitas vezes exista algo ali que tem razão de ser falado, tem razão de ser expressado. Nós vivemos essa mesma experiência no corpo místico de Cristo. Nós somos chamados a ser um e pela nossa unidade com Cristo, nós somos chamados a transparecer isso. Nós somos chamados a levar isso ao mundo. A Eucaristia é o grande ponto de encontro que existe entre nós. Mais uma vez eu comparo com a nossa família. Se nós formos olhar para a nossa casa, para a nossa família, nós vamos perceber que existe ali uma figura de união. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe. Por isso que muitas famílias elas se desestruturam quando o pai ou a mãe vem a falecer. Por isso que os irmãos ali naqueles momentos muitas vezes começam a brigar e tudo mais. Porque existe um ponto de união. Existe o pai e a mãe ali. Existe aquela família que foi constituída dessa forma como um ponto de união. Assim também nós somos chamados a viver esse ponto de união em Cristo. Por isso que todas as vezes que nós comungamos da Eucaristia, nós comungamos de Cristo e em Cristo nós entramos em comunhão com todos os nossos irmãos. Por isso que nós precisamos levar muito a sério também a intenção de recebermos Jesus na Eucaristia. Nós não podemos viver a Eucaristia de qualquer forma ou de qualquer jeito. Também nós precisamos levar a sério a nossa vida de santidade,
porque a Eucaristia nos faz próximos do Senhor. A Eucaristia nos faz um com o Senhor e nos faz um com os nossos irmãos. Não podemos nos afastar, não podemos nos distanciar. Se você por um acaso vive algum impedimento, vive alguma vida de pecado que te impede de estar em comunhão com a igreja, estar em comunhão com Cristo, volta. Volta para casa, volta para essa comunhão, volta para essa união. Nós não podemos ser cristãos virtuais, nós precisamos ser concretos, precisamos nos amar uns aos outros. Não adianta só participar da missa aí da sua casa, não adianta somente aí acompanhar a palavra de Deus que é anunciada aqui, se a sua vida não corresponde a isso e se você não tem uma comunhão com seus irmãos na igreja, se você não tem uma comunhão de vida, uma comunhão de entrega, completamente uma entrega que nos faz ser cada vez mais próximos do Senhor. Por isso nós queremos pedir isso ao Senhor. Nós queremos pedir que Ele nos conceda esta graça de sermos um. Ele nos deu uma grande graça que é participarmos deste grande banquete, desta grande família, desta grande casa. E nós queremos pedir ao Espírito Santo que de fato Ele realize isso em nós, que Ele nos dê a graça de sermos felizes por pertencermos à igreja, que Ele nos dê a graça de sermos felizes por pertencer a este corpo místico, cujo Cristo é a cabeça. Senhor, nós te pedimos isso, nós te pedimos a graça de defender a nossa fé, de abraçar a nossa fé e de sermos bons cristãos no mundo que estão em união contigo, mas também estão em união uns com os outros. E pela nossa unidade, Senhor, nós somos capazes de mostrar a outros, nós somos capazes de mostrar à igreja e ao mundo que nós pertencemos a Ti. Obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pela verdade que hoje alcança o nosso coração.